Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre cirurgia minimamente invasiva da coluna. Quem está aqui comigo hoje esclarecendo as nossas dúvidas é o doutor Daniel Jorge, é ortopedista. Está aqui ao meu lado, já deu muitas informações importantes aqui para nós, respondeu as perguntas dos telespectadores. E eu fiquei então de voltar a falar sobre a cifoplastia, doutor. Que você explicou aí o procedimento, que depois é colocado, primeiro é colocado um balão, depois colocado um cimento. Quero saber se pode haver um desgaste depois. Então, na verdade, assim, pode haver até um desgaste no osso que envolve o cimento. Isso pode acontecer, né? Por isso que é importante o paciente que tem osteoporose, né, e passou por esse tipo de tratamento, continuar tratando a osteoporose, né, para não deixar que isso aconteça. O cimento em si, não. O cimento ortopédico é o mesmo cimento que é usado em próteses, em cirurgias definitivas, né? Então, muitas vezes não, ele seca rápido, é um cimento que seca em 10 minutos, então é um procedimento que é rápido e é meio que imediato, né? E tem essa... Mas não é para todo mundo, isso é importante deixar claro, porque senão a pessoa, né, caiu de uma altura grande, fez uma baita de uma fratura, né, de coluna, e muitas vezes vai querer colocar esse balãozinho de cimento. Então, assim, em pacientes que tenham fragmento de osso que invadiu o canal de nervos, né? A vértebra, por exemplo, rachou toda, então não dá, porque você coloca o cimento ele entra líquido, e aí ele endurece. Então, se você rachou toda a vértebra, esse cimento ele vai extravasar para áreas indesejáveis, entendeu? Então, não. Existem, na verdade, indicações bem precisas. O cimento a gente vai usar em pacientes que têm uma fratura acunhamento, um achatamento vertebral, mas que mantém, né, a integridade, vamos dizer, do osso. Porque aí você ganha altura com o balão cria um espaço de segurança, exatamente para diminuir a possibilidade de extravasamento desse cimento, né? E aí você aplica o cimento. Tá? Então você precisa, para fazer o diagnóstico desse problema e dar a indicação cirúrgica, você precisa de vários exames. É isso? Normalmente assim, radiografia, ressonância, tomografia, né? São os 3 exames que na verdade são úteis para esse tipo de diagnóstico, tá? Mas a radiografia é imprescindível ainda, né? Como é, falando de cirurgia minimamente invasiva, por exemplo, dessa cifoplastia, como é que é o pré-operatório disso? O pré-operatório, na verdade, não é complicado, é um pré-operatório simples. O paciente faz exames de sangue, né, com hemograma, coagulograma, ureia, enfim, função de rim, fígado. Para todos os procedimentos. Para todos os procedimentos, né? É o mesmo padrão, tá, né? Passar no cardiologista, avaliação cardiológica, pré-operatória sempre. E se não tiver, se tiver algum problema? Então, a gente sempre relaciona duas doenças aí, que são hipertensão, diabetes, isso também te atrapalha? Então, nesse tipo de procedimento, atrapalha muito pouco. Tá? Na cirurgia aberta, realmente, às vezes até impeditivo. Um paciente com diabetes muito alto, uma pressão muito alta, às vezes suspende cirurgia no dia, enfim, não consegue indicar uma cirurgia aberta por conta da anestesia geral, por conta de sangramento, disposição, uma série de coisas. Esse tipo de técnica, às vezes, consegue ser feita por anestesia local, né? Então, muitas vezes, esse tipo de patologia não impede que passe por esse tipo de procedimento. Então, realmente é mais tranquilo. Pós-operatório? Pós-operatório também é muito mais rápido, né? Um pós-operatório que o paciente, o cimento, que nem eu disse, seca em 10 minutos. Então ele chega no quarto, o cimento está seco, né? Vai acordar, tudo tem um momento ali, uma dorzinha natural, porque foi manipulado, mas muitas vezes no dia seguinte vai embora, andando, caminhando. Dependendo da situação, a gente orienta o uso de um coletinho flexível, um colete que chama PUT, né? Mas é um colete fácil, pequeno, não é um colete rígido, nada disso, tá? É mais para conforto, né? Muscular. Mas isso, o paciente sai andando normalmente no dia seguinte, né? Tem uma reabilitação bem mais rápida, uma semaninha tira o pontinho, um pontinho de cada lado, entendeu? Então é uma coisa realmente bem menor, bem mais fácil de lidar. Numa cirurgia aberta, a gente está falando de uma recuperação de quanto tempo? Depende da cirurgia. Uma cirurgia aberta, normalmente a média é de 4 a 5 dias de internação, né? Internado, então só sai do hospital 4 a 5 dias depois. Isso. Sendo que o minimamente invasivo, a sua previsão é no outro dia ir embora. Mas é por isso que eu digo, é uma técnica ótima, a reabilitação é ótima, mas precisa ser muito bem indicada. Né? Não é para todo mundo. Ainda é muito necessário, em vários casos, a cirurgia aberta. Né? Que hoje também evoluiu muito. Hoje a gente tem uma série de tecnologias na cirurgia aberta que trazem muito mais segurança para o procedimento, né? Como a videoscopia, como muitas vezes no momento de furar o osso da coluna,
A gente hoje, né, na verdade, tem uma estrutura lá, um instrumento que ele é como um guia sonoro, né, para guiar a posição exata do parafuso onde a gente está entrando. Para não lesar nada que não... Para não levar, exatamente, nada que não deva. Então a gente tem uma série de guias hoje para trazer também para a cirurgia aberta, né, uma recuperação melhor, um tempo menor. Então a gente vem tendo hoje resultados muito melhores. Você tem mesmo de diferença aí é o corte, né? É o corte, a exposição e o tempo mesmo de recuperação, também muda. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Agora eu vou atender uma ligação. Quem quer falar com a gente é a Neuza de São Paulo. Olá, Neuza, boa tarde para você. Boa tarde. Eu queria perguntar ao Dr. Daniel. Fica à vontade. Eu tenho 2 hemangiomas, né? E a cirurgia é muito invasiva. Eu queria saber se tem alguma cirurgia que seja menos invasiva, de tempo de recuperação, e se não há outro tratamento mesmo, que é só cirúrgico hemangioma. Eu tenho 67 anos. Obrigada, Neuza, pela sua pergunta. Doutor, o que é um hemangioma? A pergunta é ótima dela, porque na realidade é assim, o hemangioma, ele é um tumor benigno, né, de evolução favorável. Na verdade é um crescimento de sangue dentro do corpo vertebral, é bastante comum na coluna, né? Na grande maioria das vezes, se for um hemangioma pequenininho, um hemangioma, né, que não é tão grande, não ocupa tanto o volume da vértebra, o tratamento é conservador, é observação, né, a gente repete o exame anualmente, vai acompanhando o paciente para ver se está crescendo, se está tendo evolução, esse tipo de situação. Se o hemangioma é muito grande, ocupa muito espaço dentro da vértebra, né, aí o que acontece? O risco de fratura dessa vértebra é muito grande, né, de ter esse achatamento. Então, muitas vezes, essa técnica por balão, essa cifoplastia percutânea, né, ela é uma técnica válida para isso. Ela é uma das indicações para um hemangioma muito grande, muito espalhado. A gente, na realidade, aplica o cimento nesse hemangioma e aí sim consegue sustentar essa vértebra, né, com o cimento, no lugar daquele tumorzinho de sangue, entendeu? Então, para tumores, também é uma técnica muito boa, né, a cifoplastia com balão, e é minimamente invasiva. É a mesma história do que para fraturas, né? Tá certo. O que é denervação facetária por radiofrequência? É utilizado para quê? Então, na realidade, isso é uma técnica para trazer, na verdade, analgesia, diminuir a dor do paciente que tem, né, desconforto lombar, muitas vezes por artrose, nas articulaçõezinhas da coluna, que chama faceta articular, né? E aí o paciente tem muita dor decorrente de artrose, e são agulhas que são aplicadas na coluna com anestesia local, o paciente acordadinho, até tem que estar acordado, porque o paciente ele participa do procedimento no centro cirúrgico, tá? Porque se porventura você colocou uma agulha numa região onde pega uma raiz, alguma coisa nesse sentido, o paciente refere um choque na perna, uma dor, alguma coisa, você reposiciona. Tá, então você precisa do paciente. Precisa do paciente acordado, ele precisa participar, tá? Mas, enfim, na realidade... Isso gera algum tipo de estresse no paciente por estar acordado e precisar estar atento com relação a isso? Então, por conta disso, normalmente a gente dá um sedativozinho, entendeu? Tá. O paciente toma alguma coisa para relaxar e tem Ele um leve vai sentir grau. da mesma forma, mas vai sentir, mas vai ficar estar mais relaxado. Tá? Tá. Então isso, na verdade, é feito sim, tá? E aí anestesia local, né? É aplicada uma anestesiazinha local. Essas agulhas são localizadas nessas articulações guiadas pelo vídeo, tá? E são aplicadas, na verdade, radiofrequência, né? Que o pessoal muitas vezes confunde aí com laser e tal, mas na realidade o que é aplicado ali são radiofrequências que vão destruir raminhos de nervos, que são nervos pequenininhos, que dão a sensibilidade daquela articulação. Então não são nervos que dão força e motricidade na perna, que dão sensibilidade na perna, nada disso. São nervinhos que vão dar sensibilidade naquela articulação. E a gente vai, com essa ablação pela radiofrequência, tirar essa sensibilidade. Vai diminuir a dor. Vai diminuir a dor e dar conforto até para o paciente poder fazer uma fisioterapia, fazer um RPG, fazer um pilates, né? Enfim, ter uma condição de tratar aquela patologia de uma forma mais confortável. Tem mais telespectador na linha querendo falar com a gente, doutor. Agora, quem quer falar conosco é a Dalva de Arapuá, Minas Gerais. Olá, Dalva, boa tarde para você. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vinda, fica à vontade. Olha, eu queria perguntar ao doutor, eu tenho um problema de artrose e uma deficiência, assim, eu sinto muita dor, desde o pescoço, a coluna
e a bacia, o joelho, foi comprovado artrose, desgaste gravíssimo. E os médicos daqui onde eu tive disseram para mim que não há como fazer cirurgia por causa da minha idade. Eu estou com 58 anos. E eu estou ouvindo o doutor dizer aí sobre prótese, sobre coisas assim que tem solução. Porque eu estou assim, a maneira, ele falando aí, às vezes eu piso de mau jeito, eu piso com mais força, então o joelho dói o dia todo. O pescoço, eu não tenho nem como às vezes lavar o cabelo, abaixar, torcer, porque dá aquele estalo aonde tem o lado aqui que eu sinto o buraco, sabe, no osso do pescoço. E a bacia é desgastada, tem artrose, desgaste, comprovado por radiografia, o joelho e o pescoço. A coluna também tem aqui no meio. E eu queria perguntar se pelo menos para o pescoço e para o joelho seria uma solução. Tá certo, Dalva. Obrigada pela sua participação falando com a gente ao vivo de Minas Gerais. Doutor. Então, na realidade é assim, exatamente como são muitos locais com artrose, né, realmente é uma situação difícil que ela deve passar, não deve ser fácil. Mas eu acho que tem que realmente tratar de uma forma pontual, né, o que incomoda mais. Então, na realidade, teria que estudar direitinho para ver, né, qual que é o grau de artrose, qual que é a situação que ela vive com relação a isso, e ir tratando pontualmente cada situação. Se a artrose, por exemplo, de um joelho é muito grave, é pensar em resolver prótese, operar, ou enfim, tratar aquele joelho. Se a coluna, né, pensar numa denervação para trazer conforto, enfim, e poder aí sim entrar em fisioterapia, em técnicas de reabilitação física que deem conforto maior para ela. Mas realmente quando a artrose vem disseminada em várias articulações, são situações difíceis, né, e realmente os pacientes infelizmente acabam sofrendo muito com isso. Acabam usando muito anti-inflamatório, porque o tirador de artrose é anti-inflamatório, né? Só que o anti-inflamatório agride rim, agride mucosa gástrica, então tem uma série de outros problemas. Por isso que eu acho que esse tipo de técnica, né, como a denervação e tudo, são de grande benefício para tentar, na verdade, ajudar e trazer conforto para esse tipo de paciente. Tá, então muitas vezes tem que escolher o que você quer, o que está pior, que né? judia mais dela, para a gente ir atuando, porque não tem como, né? Na verdade, fazer prótese nos dois joelhos, nos dois quadris, na coluna, tudo junto, é uma situação que fica muito difícil, impossível. Então a gente vai ter que ir atuando pontualmente no que incomoda mais ela e trazendo conforto, né, individualmente. Tá. Outro problema muito comum que a gente ouve bastante falar é a hérnia de disco. O que tem minimamente invasivo para a hérnia de disco, doutor? Também tem bastante coisa. A hérnia de disco, na verdade, é assim, né, existem vários tipos de hérnia de disco. Pessoal, muitas vezes a gente ouve no consultório, não sei quem operou de hérnia, né, o vizinho, alguma coisa tal. Saber onde é, o que... Isso é muito complicado, porque assim, a hérnia tem vários tipos, localização, né, a coluna ela começa daqui e vai até lá embaixo. Então, é uma situação bastante complicada. Mas, com relação a técnicas minimamente invasivas, né, a gente hoje tem, na verdade, dissectomias por vídeo, né? Dissectomias é tirar o disco, tirar a hérnia. Então, muitas vezes a gente consegue tirar esse disquinho que herniou por vídeo, que é uma incisão pequena, né, que também com uma cânula, muitas vezes com anestesia local e sedação, né, o paciente deitado, guiado pelo vídeo. A gente tem um ponto certo onde a gente acessa esse disco por essa cânula e consegue tirar fragmentos do disco que herniou. Porque a hérnia de disco é, na verdade, uma ruptura na capa que envolve o disco, né, e esse conteúdo do disquinho, que é uma cartilagem, ele vaza para dentro do canalzinho, onde estão os nervos. E aí que começa a ter dor que irradia para a perna, formigamento, uma série de coisas nesse sentido. Então essa cânula a gente vai bem ali em cima, de onde soltou esse disquinho, e procura retirar. Existem várias formas de retirar esse disco, né? Ou por um jato de água que aspira, na realidade existe hoje alguns equipamentos que atuam dessa forma. Então eles cortam o disco com um jato de água, que é na verdade muito potente, e consegue cortar e aspirar esse disco. Existem na verdade outros que fazem a retirada com pinças, né, de forma endoscópica, como videoartroscopia de joelho, né, entra com a cânula, então com soro a gente consegue ter uma visão daquela região e lidar com aquele disco de uma forma diretamente visual.
né? Isso é bastante interessante. Mas também não são todas as hérnias de disco que a gente consegue abordar de forma minimamente invasiva, né? Em muitas situações hoje em dia ainda precisa abrir, porque muitas vezes eu preciso abrir o canal do nervo, fazer uma boa descompressão, né? Ganhar bem a altura, então às vezes ainda precisa de parafuso, haste. E a gente vai pensar em indicar técnicas minimamente invasivas normalmente para pacientes que tenham uma hérnia não tão volumosa, pacientes mais jovens, né? Porque o paciente com mais idade, com outros problemas, né? Como o pessoal descreveu até hoje aqui, com artrose, com esse tipo de situação, fica complicado a gente pensar muitas vezes uma técnica minimamente invasiva, porque essas articulações todas vão deformando com artrose e o acesso fica muito difícil. Então, muitas vezes a gente precisa recorrer para técnicas convencionais ainda em várias situações. Tá, isso é importante falar isso então, porque de repente a gente está aqui falando de cirurgia minimamente invasiva da coluna, mas para o seu caso pode não ser a indicação, e o importante é respeitar isso, né? Então, claro, o médico, só o médico sabe o que é melhor para cada caso. Eu agradeço muito a sua participação aqui, doutor. Vou deixar o seu site, então, que é uma maneira aí de contato com o doutor. Lá também tem muitas informações, www.doutordanieljorge.com.br. Lembrando que o doutor está abreviado, então www.drdanieljorge.com.br. Doutor, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada por ter vindo. O prazer foi meu, agradeço. Espero ter conseguido aí ajudar, esclarecer um pouco a dúvida do pessoal com relação à coluna, né? Com certeza, muito obrigada. Está convidado já, então, para voltar para a gente debater outros assuntos aqui relacionados também à coluna. Tem várias outras coisas para a gente falar aqui. Muito obrigada. Hoje eu conversei, então, com o Dr. Daniel Jorge. Ele é médico ortopedista, tirou as nossas dúvidas, nos explicou um pouquinho mais sobre as cirurgias minimamente invasivas da coluna. Obrigada pela sua participação, obrigada pela companhia, por nos receber aí na sua casa. Tenha um excelente final de tarde e a gente se vê amanhã. Tchau.